Olá, meus amados. Bem, depois de um tempo aí sem estar fazendo vídeos, no caso audiovisual, né? Estou eu aqui para fazer então mais um vídeo para o canal, tá? E esse vídeo você já deve ter raciocinado aí, né? Porque diz no título sobre a Bíblia. E o que me traz a fazer esse vídeo é que a questão de uma pessoa ter me dito que a Bíblia ela é sagrada, né? Como muitos aí dizem que aprenderam e defendem essa tese aí de que realmente a Bíblia é sagrada. Tá, mas essa pessoa me disse que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, correto? Até o que eu sei, o que eu entendo, o que eu pesquiso, o que eu busco, o que eu aprendi até hoje também foi isso, né? Só que ele diz que essa Bíblia, a nossa Bíblia que nós temos aqui, e todas as versões aí que existem no mundo, tem a original dela e está em Londres. Isso porque um professor dele falou, um pastor falou para ele, e então ele concorda com isso, né? Tá bom, tá em Londres, e é o original, tudo bem também, mas o que assim me deixa um tanto pensativo é que ele me disse que essa Bíblia original, né, foi escrito por essas em 3 idiomas, mas também que foram escritas em 3 rolos. Cada rolo então contém o seu idioma, ou seja, existe um rolo só para o hebraico, um rolo só para o aramaico e um rolo só para o grego. Agora eu só não sei, eu só não imagino o tamanho, né, que seria esse rolo, né? No caso ali pergaminho, depois papiro. Eu não consigo entender o tamanho desse rolo, né, que está guardado em Londres. Então foi isso que me trouxe a fazer esse vídeo. E sem mais aí, né, enrolação, eu já quero entrar direto aqui naquilo que eu busquei, naquilo que eu pesquisei, para estar passando para você, principalmente essa pessoa, né, que tem esse pensamento, para ver se chegamos aí a algum entendimento, ou um próximo, um único entendimento, né, ou pelo menos perto disso, porque a verdade eu creio que ninguém sabe dela, não é verdade? Então vamos lá. Eu já inicio aqui como críticas ao livro Bíblia, tá? Então diz aqui, ó: a teologia tradicional atribui a autoria a Moisés. Entretanto, existem outras teorias. A edição pastoral da Bíblia, que sustenta que o Pentateuco tem a origem na tradição oral e foi escrito durante 6 séculos. Alguns dizem, aí já vem, né? Alguns dizem que foram compostas de 4 diferentes tradições de documentos. O cânon foi considerado pela Igreja Católica e aceita pelas demais igrejas cristãs como tendo evidências de inspiração divina. Aí eu trago a referência aqui para você estar buscando lá e analisando e assim descendo porrete em quem falou, não é verdade? O direito canônico é o conjunto de leis e regulamentos feitos ou adotados pelos líderes da igreja para o governo da organização cristã e seus membros. É a lei eclesiástica interna que rege a Igreja Católica. Ambos ritos latinos e igrejas orientais católicas, as igrejas ortodoxas orientais e ocidental, e a comunhão anglicana de igrejas. Então essas regiões, né, ali de ocidentais, orientais e a comunhão ali anglicana que decidiu assim, né, os livros que entrariam ou não entrariam na chamada Bíblia que nós temos, porque até então ali não existia Bíblia, não existia esse conjunto de livros, né? Até aqui então não existia isso. E depois também quando foi a partir do
concílio, né, que foi constituída a tal Bíblia, era só uma Bíblia também. Não existia mais que uma. Né? Depois veio cópias e cópias, e aí se tornou a Bíblia que nós conhecemos hoje aí. É, pois, natural, ou melhor dizendo, necessário, que não exista entre nós uma multiplicidade de livros em contradição entre si, senão somente 22, que contém os registros de toda a história, e que, com toda a justiça, são dignos de confiança. 39 deles existem, 5 de Moisés, os quais contêm as leis e a tradição desde a criação do homem até a morte de Moisés. Está aqui mais uma referência para você estar buscando. Os padres tinham alguns critérios para formarem o seu cânon bíblico. Esses critérios eram os seguintes termos. Isso estou dizendo, claro, pela Septuaginta, claro. Então, dizia o seguinte ali, ó. Primeiro, o livro não poderia ter sido escrito fora de território de Israel. Isso para os 5 primeiros livros. Isso, no caso, para o concílio ali dos padres, tá fazendo o cânon. O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego, mas apenas em hebraico. O livro não poderia ter sido redigido após a época de Esdras, de 458 a 428 AC. O livro não poderia contradizer a lei de Moisés, seria para o Pentateuco. Só então, depois desse processo todo, dessa busca, então era canonizado os livros. E o que seria um cânon? Cânone, no grego, canone. E agora eu trago aqui uma busca que eu levantei, e como eu não sei grego, e como eu já disse também, estou longe dessa verdade. Então, se tiver alguém que possa me ajudar, que possa estar botando aí no comentário, ou qualquer coisa tipo assim, para não ficarmos perdidos, tá? Eu busquei aqui e não achei um cânon ou cânone como canone, tá? Eu busquei aqui e achei canonas, tá? Que significa governar, reger. Então eu estou aqui em dúvida sobre essa palavra, mas não foge daí. Tem o seu significado de régua ou cana de medir, no sentido de um catálogo. Por isso que eu digo aqui que acho que cânone não seria a pronúncia correta. Bom, a formação do cânone bíblico se deu gradualmente. Foi formado num período aproximado de 1500 anos, e que se tornou o núcleo do cânone definido pela Igreja nos primeiros séculos. Segundo o historiador da Igreja primitiva, o bispo Eusébio de Cesareia, aqui no caso já começa a intervenção da Igreja Católica, do século IV, os apóstolos e os evangelistas nunca, isso quem disse foi Eusébio, nunca, ele diz, tiveram em mente deixar qualquer coisa por escrito. Eusébio, você vai estar buscando aqui também, na referência que eu deixei aqui, que ele era um sincero admirador de Constantino. E a gente sabe quem foi Constantino, correto? No ano 100, todos os 27 livros canônicos do Novo Testamento estavam escritos. Porém, não havia ainda uma lista autorizada de livros para o Novo Testamento. Assim como o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento levou muitos séculos para ser fixado. E quem foi esse que apoiou ou que assinou ali embaixo? Quem foram esses homens que fizeram, que endossaram o cânon? Porque não foi uma pessoa só.
E depois aqui no final do vídeo eu vou estar deixando aqui os nomes, né, dos padres, porque você também não vai encontrar além de um religioso formando o cânon, porque todos foram padres. Portanto, eu digo, essa Bíblia que nós temos aqui em nossas mãos hoje não veio de evangelho, tá? Não veio de um crente, não veio, não caiu do céu, né? Ela não veio por mãos enviadas do próprio Criador. Não, a Bíblia que nós temos, já tem muita gente sabendo disso, né? Ela veio de padres, tá bom? Quem confia nos padres aí tá em casa, né? Agora, quem não confia também, eu acho que não deve confiar também na Bíblia. Eu penso assim, isso aí é o meu pensamento. A definição oficial dos livros do Novo Testamento, realizada pela Igreja Católica no século IV, quando São Jerônimo realizou a compilação completa na Bíblia. E esse São Jerônimo também, né, que numa divergência aqui desse mecanismo aí, né, ele confirmou, né, eu vou estar passando aqui para você a confirmação, qual ele mesmo escreveu aos padres. Ele deixou uma carta aqui, um escrito, dizendo que o que ele estaria fazendo ali, naquele momento, ali, trocando ou adulterando palavras, não era por conta do próprio Jerônimo, mas sim dos padres, né? Por ordem dos padres. Ele estava ali modificando, então, adulterando a palavra, certo? Então diz aqui, ó, obrigas-me fazer de uma obra antiga uma nova, da parte de quem deve por todos ser julgado. Julgar ele mesmo, os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir a infância, a infância, o mundo já envelhecido, qual de fato o douto, o mesmo, o indouto, que desde que tiver nas mãos um exemplar, depois que houver percorrido apenas uma vez, vendo que acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrilégio, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, de substituir, de corrigir alguma coisa nos antigos livros. Um duplo motivo me consola desta acusação. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, no caso aqui os padres da Igreja Católica, né? Me ordenas que o faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisa que divergem, mesmo quando tivessem eles por si a aprovação dos maus. Aqui está a referência aqui para você estar buscando. Engraçado é que, né, Jerônimo aqui, no caso que foi de 345 a 419, ele confessa, né, que realmente adulterou a palavra até chegar até nós aqui, né? E ele diz ali no finalzinho, coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Bem, se foi, né, escolhido pelos padres, Jerônimo escolhido pelos padres para adulterar a palavra, né, eu não vou dizer que ele é culpado ou não é culpado. Eu só sei que se é uma coisa tão séria, né, então é preferível até morrer ou do que fazer tal coisa, né? Eu olho a bagunça que tornou isso tudo hoje, não é verdade? Mas vamos lá. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero demonstrou dúvida quanto à autoria e à canonicidade de alguns livros do Novo Testamento, eles como Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. Logo mais à frente aí eu vou estar mostrando para vocês que não foi só aqui que a gente encontra
que o livro somente o livro de Hebreus, e alguns outros livros, mas principalmente o de Hebreus, não entra nos manuscritos. O livro de Hebreus, em muitos tem a falta, em muitos manuscritos tem a falta do livro de Hebreu. Isso eu vou estar mostrando para vocês aqui na sua frente. No entanto, sem maiores evidências, isso Martinho Lutero, da não autenticidade da mensagem, ao traduzir o Novo Testamento para o alemão em 1522, Lutero traduziu esses livros, perfazendo ao todo os 27 livros que temos hoje. Esses livros citados aqui como Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, ele tem um nome, o nome dele seria dado a esses livros que não foram achados ou encontrados, né, nos manuscritos. O nome que foi dado a esses é deuterocanônicos, nome complicadíssimo, deuterocanônicos, foi dado esse nome a esses livros não encontrados nos manuscritos. Muitas controvérsias existiram para se reconhecer o caráter canônico dos livros como Hebreus, Tiago, Judas, aí entra Apocalipse, 2ª e 3ª de João e 2ª de Pedro, Epístola. Por essa razão, alguns estudiosos os chamam de deuterocanônicos do Novo Testamento. Isso porque esses, no caso, não são referidos ou incluídos no manuscrito, como eu tinha dito. Mas foi descoberto por um italiano chamado Ludovico Antonio Muratori, no século XVIII, dotado do século II, que mais tarde ficou conhecido como o Cânon Muratori. Está aqui as referências aqui. Está aqui para você estar buscando, está a referência aqui do Cânon de Muratori, para você poder estar buscando aí também. Da mesma forma, outros livros já estiveram no Cânon, no Novo Testamento, porém depois foram rejeitados. E o caso é o caso da primeira carta de Clemente. Está aqui também a referência para você estar buscando sobre a carta de Clemente. E o de Hermas, está aqui também para você estar buscando referência, do século II, que entrou como apócrifos, hoje que a gente conhece como apócrifo, está aqui para você estar buscando o apócrifo de Hermas. São os chamados antilegômena. E está aqui também para você estar buscando o que eu acabei de ler. Os deuterocanônicos do Novo Testamento, nos antigos cânones, os deuterocanônicos do Novo Testamento, nos antigos cânones e nos padres da igreja dos manuscritos. Então diz aqui, ó, o cânon de Muratori, 180, falta Hebreus e a 2ª Pedro. Claromontano, do século IV, falta Hebreu. E aí vem, ó, o terceiro também, que é Apostolorum, cerca de 400, falta também o Hebreu. O cânon mamociniano, vocês buscam aí a pronúncia correta, gente, de 360, falta também Hebreu, Tiago e Judas. O cânon siríaco, falta também Hebreu, Tiago, Judas, 2ª Pedro, 2ª e 3ª João e o Apocalipse. O sexto aqui, Eusébio de Cesareia, propõe um duplo elenco. Primeiro, homolegômena, aceitos por todos. Antilegômena ou antilegômena, objetos de constelação, enumera todos os deuterocanônicos do Novo Testamento, menos o Hebreu. O sétimo, São Jerônimo, fala das dúvidas, distingue entre canonicidade e autenticidade. O oitavo, depois da segunda metade do século V, então, ali depois daquele tempo, né, praticamente a unanimidade entre os escritores. Então, depois do século V, que houve ali
uma conformidade ali de todos, né? Para que os livros, todos os livros, os 27 livros, estou falando do Novo Testamento, fosse registrado então na Bíblia. Então, após esse tempo aí, todos concordaram com a mesma coisa. Então, você pode estar vendo que as pessoas ali, né, nesse tempo, todo mundo, né, fazia o que queria já das Escrituras, né? Já veio, desde lá atrás, já pessoas fazendo, desfazendo ali o que quisesse, né? E hoje não muda. Hoje ninguém tira e coloca, né, em escrito da Bíblia. E alguns ainda tiram ainda, hein? Mas muitos tiram de palavras, tiram de versos que não existem, entende? Ou que existe, mas com, né, uma outra invenção de interpretação que é assim, cabuloso de estar vendo, né? Esses homens que, alguns, poxa, chega a arrepiar, né? O tanto de, vamos dizer, de infantilidade que eles têm de interpretação, de estar lendo, de estar buscando, que chega, né, a ser estrondoso o barulho quando eles abrem a boca, né? Que é, né, melhor a gente nem comentar. A lista completa dos livros do Novo Testamento, conforme existe hoje, aparece pela primeira vez na Epístola 39 de Santo Anastácio, ou Santo Atanásio de Alexandria, para a Páscoa de 367 DC. Tá aqui a referência para você estar buscando. Os manuscritos. Esses manuscritos datam do século II e III. Eles foram escritos quando o cristianismo ainda era ilegal. E as cópias do Novo Testamento eram feitas no material mais barato possível. Atualmente existem cerca de 26 manuscritos no Novo Testamento, em papiro. Como esses textos surgiram apenas uma geração depois dos autógrafos originais, eles são valiosíssimos para a montagem do texto original. Através da crítica textual do Novo Testamento, o fragmento P52, isso aqui significa papiro 52, por exemplo, faz parte dessa categoria. No século IV tomaram o formato de códices, ou códice, um conjunto de folhas de couro encadernadas. Ancestral do livro moderno, o problema é que, a essa altura do campeonato, gerações e gerações de copiadores já haviam introduzido alterações nos textos originais. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran ou Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940, durante a década de 1950. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, que em busca de um de seus animais localizou em 1947. Os manuscritos do Mar Morto são de longe a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica, usado pelos judeus atualmente. Tá aqui também a referência para você estar buscando. Os códices sinaíticos, também conhecido como manuscrito Aleph, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, é um dos mais importantes manuscritos grego já descobertos, pois além de ser um dos mais antigos do século IV, e o único códice que contém o Novo Testamento inteiro, né, inteiro. Atualmente acha-se no Museu Britânico. Então eu creio que foi daqui que o meu amigo lá tirou, né, para me dizer que existem 3 rolos escrito a Bíblia. Um rolo para o hebraico, um rolo só para o aramaico e um rolo só para o grego. Esse rolo deve ser um rolão,
Não é verdade? Mas está aqui, estou mostrando que existem centenas de códices, de livros e tudo mais. Né? E está aqui a referência para você estar buscando aí. Juntamente com códices vaticanos, é um dos mais importantes. Esse aqui seria o Códice Vaticanos B, manuscrito gregos para o cristianismo textual, além do texto da Septuaginta. É escrito em 4 colunas por página, 48, olha só, em 4 colunas por página, 48 linhas por página. As letras não contêm acentos e respirações. Está aqui mais referência. Os códices sinaíticos foi descoberto por Constantino Tischendorf em sua 3ª visita ao mosteiro ortodoxo de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, Egito, em 1859. Esses manuscritos foram encontrados, no caso de que forma? Foram encontrados num cesto que continha pedaços de vários manuscritos. Tischendorf teria ouvido de um bibliotecário que aqueles manuscritos eram lixo e que seriam queimados no forno do mosteiro. O imperador da Rússia, Alexandre II, o enviou para procurar os demais manuscritos. Tischendorf chegou no mosteiro em 31 de janeiro de 1859, mas suas buscas pareciam infrutíferas. Em 4 de fevereiro ele tinha resolvido retornar para casa. Eis o seu próprio relato sobre a grande descoberta. Então ele vem dizendo aqui como foi, né, a descoberta. Na tarde desse dia eu estava caminhando com o comissário de bordo do convento na vizinhança. E quando retornamos em direção ao acaso, ele implorou-me para que tomasse um refresco com ele nos seus aposentos. Mal entramos no lugar quando, resumindo nosso assunto anterior de conversa, ele disse: eu sei demais, li uma Septuaginta, isto é, uma cópia da tradução grega do Antigo Testamento feita pelos 70, que no caso seria a Septuaginta. Depois de dizer isto, ele baixou-se e, num canto do seu quarto, pegou um grande volume, embrulhado num pano vermelho, e o colocou diante de mim. Quando desenrolei o volume, para minha grande surpresa, descobri não só a cópia dos mesmos fragmentos que eu havia achado 15 anos antes naquele cesto de lixo, como também outras partes do Antigo Testamento, o Novo Testamento completo, e além disso, a Epístola de Barnabé. Essa epístola você não encontra na nossa Bíblia, tá bom? E uma parte do pastor de Hermas. Tá aqui a referência para você estar buscando. E quais, né, dessas várias que ele encontrou aqui, são várias cartas que os padres não fixou no cânon na Bíblia, né? Assim eles decidiram, talvez porque ia ficar grande demais, sei lá, por que eles não colocaram. Durante muitas décadas foi conservado na Biblioteca Nacional da Rússia, no dia de Natal de 1933. E então a União Soviética vendeu o códice à Biblioteca Britânica pela incrível soma de 100 mil libras. Em maio de 1975, durante um trabalho de restauração, os monges do mosteiro de Santa Catarina descobriram um cômodo embaixo da capela de São Jorge e, nesse local, uma grande quantidade de fragmentos de pergaminho. E entre esses fragmentos foram achadas 12 cópias perdidas do Antigo Testamento, do Códice Sinaíticos. Mas algumas pessoas, entre padres e governos, posteriormente foi observado que o texto da Bíblia que Tischendorf achou era adulterado. Vai ter mais essa ainda.
e era incompatível ao texto receptus, ou texto recebido dos apóstolos e do Messias. E aí, quem foi Tischendorf? Eu deixei aqui para você estar buscando aí quem foi Tischendorf, para você ter uma ideia de quem foi esse homem que achou os manuscritos, que depois, alguns de governos, tipo padre e governantes mesmo da época, acharam que o texto que Tischendorf tinha encontrado eram falsos, alguns eram falsos. Mas está aí para você estar buscando quem foi Tischendorf. No inverno de 1849 apareceu o grande trabalho, agora intitulado, aqui está um título que é muitíssimo complicado para estar lendo, Cânone de Crítica, acrescentando exemplos de sua aplicação que são aplicáveis aos estudantes de hoje. O estudo desse manuscrito do século IV foi que o Evangelho de Marcos, isso aqui eu pus aqui para dizer para você o que realmente aconteceu, terminava originalmente no capítulo 16:8 e não no verso 16:20, como acontece hoje. Clemente de Alexandria, está aqui a referência aqui para você estar buscando, e está aqui a referência para você buscar, está aqui também a de Orígenes para você estar buscando, tá? Posteriormente também foram descobertos, de Orígenes, nunca citaram, olha só o que eles disseram, nunca citaram esses versos. Posteriormente, eles disseram não, isso Clemente e Orígenes, nunca citaram esses versos. Posteriormente também foi descoberto que os ditos 12 versos, onde consta o relato da ressurreição do Messias, não aparecem nos códigos siríacos vaticanos. Originalmente, o Evangelho de Marcos não continha menção da ressurreição do Messias. Marcos 16, do 9 ao 20, pelo menos em 400 anos, pelo menos em 400 anos. Após isso, já veio a regrinha de Marcos 16, do 9 em diante, mas até então os manuscritos não trazem isso, E tem outras várias aí referências que eu podia colocar aqui, mas talvez por falta de tempo, uma coisa assim, eu não pus, porque são muitas, são muitas e muitas que tem aqui que concordam que Marcos, o livro de Marcos foi até Marcos 16:8, tá? A regra básica é: o texto só deve ser procurado a partir de provas antigas e especialmente a partir de manuscritos gregos, mas sem descuidar os testemunhos de versões e pais. No caso, pais aqui seriam os padres. Essas são as regras, no caso ali as regras básicas, como diz ali. Uma leitura completamente peculiar a um ou outro documento antigo é suspeito, como também é o caso, mesmo se apoiado por uma classe de documentos, e que parece evidenciar que ela se originou da revisão de um homem culto. Segundo, leituras, por mais bem apoiada por evidência, devem ser rejeitadas quando é manifesto ou muito provável que procederam como os erros dos copistas. Terceiro, em passagens paralelas, seja o Novo ou o Velho Testamento, especialmente nos evangelhos sinópticos, que copistas antigos continuamente trazido para o aumento acordo. Esses testemunhos são preferíveis em que acordo precisa de tais passagens paralelas não é encontrado, a menos que, na verdade, não são importantes razões para o contrário. Quarto, nas leituras discrepantes que deve ser preferido, que pode ter dado à ocasião o repouso, ou que parece compreender os elementos das outras. Essas leituras devem ser mantidos que estão
devem ser mantidos que estão de acordo com o Novo Testamento grego ou com o estilo particular de cada escritor individual. É um trem assim que, né, não tem, né? Ou Vaticanos. Ele foi corrigido por revisores nos séculos 8, 10 e 15. Todo o manuscrito foi mutilado. Cada letra foi engrossada com uma pena, tornando impossível a exata identificação de muitos dos seus significados. Vaticanos, está aqui, né, o nome. Isso provavelmente foi feito no século X ou XI. Toda a revisão e sobrescrita torna impossível a análise paleográfica. Códice Vaticano. O Dr. David Brown observa: questiono o valor do grande testemunho de qualquer manuscrito sobrescrito, adaptado, mudado e acrescentado por mais de 10 séculos. As proporções em falta foram supridas no século XV, quando foram copiados outros manuscritos gregos. Esse segmento do manuscrito é catalogado separadamente como minúsculo, que é referência para você encontrá-la e novamente xingar, né, falar mal daquele que escreveu. Não foi eu, só estou simplesmente passando para você o que eu também peguei. Nos evangelhos, ele omite 749 sentenças e 452 cláusulas, além de 237 outras palavras, todas elas encontradas em centenas de manuscritos gregos. O número total de palavras do Evangelho omitidas no Códice B é de 2.877, quando se compara a maioria dos manuscritos. Está aqui, é lá de Burgon. Ele omite Marcos 16, 19 e 20, mas num espaço em branco é deixado para essa parte da Escritura. O seguinte testemunho é de John Burgon, o qual examinou o Códice Vaticanus B, que é inquestionavelmente o mais antigo que possuímos. O Evangelho de São Marcos termina abruptamente no versículo 8 do capítulo 16. Não tem como você acreditar numa Bíblia de 2013. Não tem lógica você acreditar numa Bíblia de 2013, né? A mesma que saiu. Eu vou estar te passando aqui como que essa Bíblia chegou, né? Não como essa Bíblia chegou, mas entre as críticas que eu vou estar te passando, eu vou te levar também até como essa Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje, surgiu. Então não tem lógica você acreditar numa Bíblia dessa, né, sendo que saiu ali dos, vamos dizer aí, dos antigos, nem digo verdadeiro, mas que os antigos já não constava tal versículo, ou tal capítulo, ou tal livro. Você entende? Não tem como acreditar nisso. Não tem como, não tem lógica, né? Poxa, eu tenho uma assinatura. Essa assinatura veio do meu pai. Então tem lógica eu provar que sou realmente filho do meu pai pela assinatura, né? Então vamos buscar quem é meu pai. Vai ver pela assinatura, vai encontrar pela assinatura. E se eu disser que aquele pai é o meu pai, aquele homem é meu pai, sendo que ele não tem a minha assinatura, poxa, então eu não sou filho. Você entende? Marcos 16, do 9 em diante, não é filho. Não é filho nem vou dizer do original, né? Mas da cópia do original, ele não é filho. Então essa Bíblia que nós temos hoje, ela não compete às mesmas escritas. Você entende? Ela não bate com os antigos. John William Burgon, está aqui, ó, as referências para você estar buscando quem foi esse homem que, né, que leu e examinou, né, como está aqui, John Burgon, qual examinou os códices Vaticanos B e descobriu
E diz ali, ó, que é inquestionavelmente o mais antigo que possuímos. No caso, é o mais antigo. Ali não consta que tem Marcos 16, do 9 em diante. Não consta. Códices sinaíticos. As folhas do códice mediam de 13 por 15 polegadas. O texto é escrito em caracteres unciais, sem pontuação, exceto ocasionais. Apóstrofos e períodos é escrito em 4 colunas na página, exceto nos livros poéticos, os quais são escritos em 2 largas colunas. Existem 48 linhas por coluna, a gente já leu isso, exceto nas epístolas católicas, as quais têm 47 linhas por coluna. A maior porção dos sinaíticos, 346 folhas, 199 das quais são o Velho Testamento. Os sinaíticos foi escrito por 3 diferentes escribas, tendo o mais tarde sido corrigido por vários outros. Olha só, foi escrito por 3 e depois foi corrigido por vários outros. Foi essa a conclusão após uma ampla investigação feita por HJM, algumas coisas aqui, do Museu Britânico, ao qual foi publicada, mais um nome aqui do Códice Sinaíticos, de Londres, 1938. O número total de palavras omitidas no manuscrito Aleph, somente nos evangelhos, é de 3.455, quando comparadas ao texto receptus, no caso do texto grego recebido. Está aqui para você estar buscando. Os papiros foram classificados com a letra P, seguida de um número, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Dos manuscritos unciais, os mais conhecidos são estes: Aleph ou 1, Alexandrino ou 2, Vaticano ou 3, Eframita ou 4. O número aproximado dos manuscritos existentes é mais ou menos o seguinte: unciais 250, minúsculo 2.700, papiros 80, lecionários 2.000. São 4 as principais famílias de manuscrito: bizantina, com sede em Antioquia; ocidental, com sede em Roma; alexandrina, com sede em Alexandria; cesareense, com sede em Cesareia. E também tem as variantes. O que é variante? É a maneira diferente da mesma passagem se apresentar nos manuscritos, expressando-nos de outra maneira, quando nos manuscritos que contém a Bíblia em seu idioma original diferem entre si em algum pormenor. Um modo diferente de cada manuscrito chama-se variante. A finalidade principal da crítica textual é concluir qual seja a melhor variante. Indubitavelmente, a que tem mais probabilidade de ser original é autêntica, ou seja, sem dúvida alguma. E aqui eu tenho, não vou dizer completa, mas assim, uma boa parte dela, e também não digo que está datada exatamente, também não digo que foi escrita exatamente, mas o que eu estive buscando aqui, eu não vou passar aqui porque para não ficar tão extenso o negócio, tão extenso o vídeo. Mas diz aqui, a história do Novo Testamento em grego. Então, se você buscou, se você buscar pela internet e aí não conseguir encontrar, você pode estar mandando aí um e-mail para mim que eu te passo, não que eu sei, veja bem, eu vou te passar o mesmo que eu busquei, tá bom? Então, se você, caso não queira e não consiga, não está conseguindo encontrar pela internet, eu tenho aqui desde deixa eu ver aqui, desde 1453, que isso vai até 2000, né, esses escritos aqui que eu
que eu tive buscando aqui. Então, se você não conseguiu aí encontrar, né, na internet e queira tá lendo sobre isso, né, queira estar buscando, então você manda um e-mail que eu passo para você em anexo, em arquivo ou qualquer coisa assim, tá bom? A definição oficial dos livros do Novo Testamento, realizado pela Igreja Católica no século IV, quando São Jerônimo realizou a compilação completa da Bíblia. Depois desse evento, né, então aí vem os manuscritos, os códices, até chegar no texto Receptus, que depois foi Tischendorf ali quem fez a tradução. E depois disso tudo é que entra né, o Almeida, Ferreira de Almeida, que em 1563 começou a tradução do espanhol. Nessa época, Almeida partiu para Malaca, na Malásia, e lá, através da leitura de um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica, para a fé evangélica. Está aqui a referência para você estar buscando, tá? E tem muitos que acreditam que o Almeida foi católico, até eu falava, né, dizia que ele era católico, porque eu ouvi os outros falar e também fui atrás. Mas depois que eu estive buscando, eu vi que realmente ele não era mais católico, né? A Bíblia, sim, a qual ele buscou, a qual ele fez e tudo mais, essa sim é católica. Essa sim, isso não tem como você voltar atrás, isso não tem como você dizer que veio direto do Criador, que isso é mentira. Isso não tem lógica alguma, tá? Por arqueologia, por ciência, onde você pegar, onde você buscar, não tem como você dizer que a Bíblia que nós temos hoje é do Criador, é de Deus, é de Jeová, não tem como, isso é ilógico, não tem razão para isso, tá? Mas então, quando o Almeida saiu do catolicismo, aí então ele saiu do catolicismo e se converteu à fé evangélica. Então eu vou passar aqui para você algumas tentativas, né, algumas ali decisões e algumas frustrações que no caso o Almeida passou, né, por estar tentando fazer a tradução da Bíblia. Almeida usou também como fontes nessa tradução as versões latina, a francesa e a italiana, com 16 anos. Então, no caso aqui, foram 3 versões em 3 línguas, 3 idiomas diferentes. Terminada em 1645, essa tradução não foi publicada. O responsável pela publicação do texto faleceu, resultando no desaparecimento do trabalho de Almeida. Almeida descobriu que o original desaparecera. Então aqui a primeira tentativa e também a primeira derrota, né, sobre a tradução de Almeida. Lançando-se de novo ao trabalho, partindo de uma cópia ou rascunho anteriores do seu trabalho, Almeida concluiu no ano seguinte uma versão revista dos Evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos, em 1654. Completou todo o Novo Testamento, mas, uma vez mais, nada foi feito para imprimir a tradução, sendo realizadas apenas algumas poucas cópias manuscritas. Portanto, a segunda vez aqui, a segunda tentativa, que também não conseguiu. Em 1663, aos 35 anos de idade, retornou ao trabalho de tradução da Bíblia, iniciado na juventude. Foi somente então que passou a dominar a língua holandesa e a estudar o grego e hebraico. Até então ele fazia a tradução se não me engano, ali de uma Bíblia espanhol, que também não tem esse negócio de manuscrito que ele foi lá e buscou, não existe isso também. Porque só depois então ele passou a estudar, né, o grego e o hebraico. Em 1676, Almeida comunicou ao presbitério que o Novo Testamento estava pronto
Aí começou a batalha do tradutor para ver o texto publicado. O trabalho começou e foi sendo desenvolvido vagarosamente. 4 anos depois, irritado com a demora, Almeida resolveu não esperar mais. Mandou o manuscrito para a Holanda por conta própria, para ser impresso lá. Mas o presbitério conseguiu parar. O processo. Terceira vez. Terceira infelicidade dele. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. 1 ano depois, ela chegou em Batávia. Mas, esse mas é uma tortura, apresentava erros de tradução e revisão. E ele já tinha estudado, grego e hebraico. O fato foi comunicado às autoridades de Holanda e todos os exemplares que ainda não haviam saído de lá foram destruídos por ordem da Companhia das Índias Orientais. Portanto, aí a 4ª decepção, né, que Almeida passou. Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares recebidos na Batávia foram destruídos. Alguns deles foram corrigidos à mão e enviados às congregações da região. Um desses volumes pode ser visto hoje no Museu Britânico, em Londres. O trabalho da revisão e correção do Novo Testamento foi iniciado e demorou 10 longos anos para ser terminado, somente após a morte de Almeida em 1693. Que essa segunda versão foi impressa na própria Batávia e distribuída. Está aqui para você estar buscando. Aqui tem uma lista parcial das versões, né? No caso aqui do texto, dos textos receptos, não todas elas e nem com precisão ali nas datas, tá bom? Mas também não vou ficar lendo aqui a mesma coisa. No caso, se você precisar, se você está pensando em buscar, em estar vendo, em estar querendo ler, querendo buscar essas coisas e não conseguir, pode mandar um e-mail que eu vou estar enviando para você, tá bom? Como eu disse, olha, eu deixo bem claro aqui que as traduções acima não têm afirmação de datas exatas. O que se sabe é que foram extraídas de traduções de textos recebidos. Isso é uma certeza, né? Ou quase que certeza também. Feitas na Europa, tais como a versão espanhola e a versão alemã. E existe uma soma, né? Uma soma também não exata, mas existe uma soma de livros, né? Ou de versões, no caso, publicadas, ou de livros publicados e vendidos. Essa soma traz assim, de 1804 até 1907. Portanto, aí tem quase que 100 anos, né? Quase que um século. Contando somente a Brit e alguma coisa aqui, Bible Society. A tradução aqui significa Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Foram impressas 2.203 milhões, olha só, 203 milhões, deixa eu subir, senão não vou conseguir ler, 203.931.768 Bíblias, testamentos e porções das Escrituras. Com poucas exceções, elas foram derivadas da VR. Se VR seria a versão do Rei Tiago, do texto recebido, ou textos receptos, ou de uma das versões europeias, baseadas no texto recebido. Está aqui, referência para você estar buscando. De 1816 a 1903, a American Bible Society distribuiu 72.670.783 volumes
e porções das Escrituras, enquanto a Canstei Bible, uma coisa assim, Instituto editou mais de 7 milhões de cópias. Aqui é referência para você buscar também. Ao final do século XIX, a Bíblia, ou porções dela, tinha sido propagada em quase 900 idiomas. A esses números devem ser adicionadas as escrituras impressas por outras sociedades bíblicas da Escócia, Alemanha, Canadá e etc. Por organizações e sociedades missionárias tais como, está aqui mais um nome aqui que você pode estar lendo aí com toda a paciência, por grandes firmas publicadoras, tanto denominacionais como outras na Grã-Bretanha, América e Europa, pelas impressas de missões em outros países, por indivíduos e grupos independentes. A Trinitarian Bible Society, por exemplo, desde 1831, tem publicado em vários idiomas traduções baseadas no texto recebido, no textos receptos, né? A American Sunday School Union relatou que a circulação total de escrituras durante o século XIX chegou a centenas de milhões de cópias. O total excedeu 520 milhões de cópias da palavra, largamente espalhada, aí diz ele aqui, né, para sarar as nações. Então aqui é referência para você buscar e ler lá. Agora, salvar do que eu não sei, não é verdade? Porque o que tem feito dessas traduções erradas aí é simplesmente mandar um espião para o buraco, né? Não vou dizer inferno porque inferno não existe, não vou dizer de demônios porque isso também já ficou para trás, não jogue pedra ainda. Todas essas escrituras foram basicamente o mesmo texto e o mesmo tipo de versão. A maioria das diferenças tiveram a ver com as dificuldades de tradução, não com o texto adotado para lhe servir de base. Até o início do século XX, as duas maiores sociedades bíblicas, a britânica e a americana, quando publicaram em inglês, usavam exclusivamente escritura na versão Rei Tiago. Quando publicavam em grego, usavam exclusivamente o texto recebido. A seguir é que chegaram os editores do texto crítico no final do século XIX, clamando que o texto recebido é corrompido e insuficiente. Pronto. Então aquelas Bíblias todas que saíram, aqueles milhões de Bíblias exemplares que foram vendidos, estava tudo errado, não é? Assim é o que diz aqui. E que o texto verdadeiramente puro só recentemente foi recuperado do seu esconderijo. Está aqui para você estar buscando. Apesar do Evangelho de Mateus figurar como o primeiro livro do Novo Testamento bíblico, é de maneira geral aceito entre os pesquisadores que este não foi o primeiro a ser escrito, nem entre os evangelhos, e quanto às demais obras. Isto porque o evangelho mais antigo teria sido de Marcos, cuja data de escrita costuma ser calculada entre os anos 55 e 65 da Era Comum, e pode ter servido de fonte para Lucas e Mateus ampliarem as informações sobre a vida do Messias à Terra. Embora contenha 31 versículos a mais relativos a outros milagres não relatados pelos demais evangelistas, né, que no caso seria Marcos 16 alguma coisa, 16 do 9 em diante e mais alguma outra coisa. De acordo com a última contagem, existe cerca de 5.700 manuscritos grego do Novo Testamento. Além disso, existem mais de 9.000 manuscritos em outras línguas: siríaco, copita, latim, árabe. Alguns desses manuscritos são Bíblias completas.
são Bíblia completas. Outros são livros ou páginas, e somente alguns são apenas fragmentos. O Novo Testamento foi escrito em letras de impressa, conhecidos pelo nome de unciais ou maiúsculas. A partir do século VI, esse título caiu em desuso, sendo gradualmente substituído pelos manuscritos chamados minúsculos. Esses predominaram no período que vai do século IX ao século XV. A primeira Bíblia impressa em inglês foi a de Coverdade. Foi publicada em 1535, um ano após a Bíblia de Lutero. Coverdale seguiu Lutero no arranjo dos livros do Velho Testamento, e de 1535 a 1537 o Novo Testamento. Papiros ou Highlands, alguma coisa, Library, papiros ou papiro P52, geralmente aceito como os mais antigos registros sobreviventes de um livro que viria a ser o Novo Testamento. É datado em algum momento entre 117 DC e 138 DC. A parte frontal desse papiro contém as linhas do Evangelho de João 18, 31 a 33. No verso estão registrados os versos 37 e 38. Os manuscritos do Novo Testamento são divididos em 3 categorias: papiros, unciais e minúsculo. O que os diferencia são suas características diferenciadas. Aqui estão várias referências aqui para esse assunto aí que nós acabamos de ler. Você pode estar buscando todas elas, ó. Tá tudo aí, pausa o vídeo aí e busca. E depois aqui, olha, eu deixei aqui os nomes, né, dos padres que foram que fizeram parte aí do concílio, ou que tiveram um envolvimento aí nos papiros, nos manuscritos, principalmente lá no concílio, né, tá aqui todos os nomes, ou se faltou algum aqui, depois se alguém puder me dar uma força aí, eu agradeço também. Mas eu vou deixar aqui, ó, para que você esteja buscando aí, esteja lendo. Tá aqui referência de tudo isso daqui, ó, que são os nomes, né, dos padres, tá bom? Bom, a conclusão que eu chego é que realmente Bíblia não existe. Opa, como não existe? Existe a Bíblia que nós traz aqui, né, que a gente, como eu disse aí no início do vídeo, que a gente leva para lá e para cá, carrega, vai à igreja, vai aos cultos e lê, né, mas sagrada ela não é, nunca foi sagrada. Desde então até que temos essa Bíblia, né, somente ou até a Vulgata mesmo que temos aí, né, essas Bíblias não são sagradas, não tem como ser sagradas. Eu trouxe aqui para você, né, você pode descer o porrete aí em mim, fica à vontade, né, mas eu deixei referência aqui para você estar buscando. São professores que buscaram, certo? São homens que dedicaram a isso, talvez aí 30, 40, 50 anos, que se dedicaram somente a isso, tá? E eles trazem essa verdade, não só aqui, um procurador aqui no Brasil, como um procurador dos Estados Unidos, um americano, um japonês e tal. Essas pessoas buscam, e conforme elas vão buscando, esses professores que eu digo, eles se encontram no mesmo lugar. Todos eles se encontram no mesmo lugar. Então depois eles saem distribuindo aí o que encontraram, né? E o que eles acharam até hoje foi isso daqui. Então não tem lógica você acreditar numa Bíblia que saiu aí da livraria, né? Que é incrível, mas se você buscar aí de onde vem a sua Bíblia, né? De onde a sua Bíblia foi impressa, essa Bíblia aí que você tem, você vai ver que as pessoas que trabalham lá, que é uma fábrica, é uma fábrica. Ah, mas ela contém a palavra de Deus. Não, meu irmão, ela contém ali algumas palavras ali, né, que você mesmo viu aqui. Então não tem lógica você dizer que ela é sagrada, porque aquele pessoal que trabalha ali para que ela seja impressa,
Tem pessoas ali que fumam, né, que bebem. Eu estou dizendo isso para você, evangélico, né, condena isso tudo. Então tem pessoas ali que roubam até, que de tudo. Tá? Não são só os evangélicos que fazem a Bíblia, que constrói ali folha por folha da Bíblia. Não, depois dali, saindo dali, vem o sujeito que entrega. Né? Esse sujeito que entrega, às vezes você vê ele com um cigarrão na boca, e de repente já matou alguém, ou procura matar, entende? São pessoas, vamos dizer assim, que para estar carregando algo que seja sagrado como você pensa, indignos. São indignos para isso. Ou seja, se realmente ela é sagrada, então tem que ter um cara santo ali para estar carregando isso, para estar fazendo isso, para estar, né, desde o início até quando chega na sua mão. Então ela não pode ser sagrada. Aí depois vem para a livraria, né? Aí a livraria passa por livraria. Você que é evangélico, não, assim, né? Não passa na mesma pinguela que o católico. Estou dizendo sobre crença, né? A Bíblia evangélica vai lá para a livraria dessa pessoa que é católica, entende? Vai para a Umbanda, onde tem lá o processo da macumbaria, eles leem a Bíblia igual a você, entende? Então não pode ser sagrada. A Bíblia não pode ser sagrada. Tá ok? Bom, esse vídeo aí é mais um vídeo aí pro YouTube, pro meu canal. Espero que você tenha entendido. Perdoe aí os meus erros de pronúncias, tá bom? E até o próximo vídeo aí. Fiquem todos na paz. Eu desejo a você muita paz e muita saúde, viu? Fiquem todos na paz aí.